e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos neste domingo em que aparece novamente na nossa liturgia a figura do bom pastor. E nós escutamos apenas um trechinho do Evangelho do Bom Pastor, do Evangelho de João. Um trechinho muito sucinto, muito curto. Piscou e o Evangelho acabou, né? Quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou atenção, aproveitou o homilia agora para pegar alguma coisa. É um evangelho muito curtinho, realmente um trecho muito pequeno, mas que traz um elemento central na figura e na espiritualidade do bom pastor. A relação do pastor com as ovelhas e também com o Pai. Foi um evangelho curto? Foi, mas tem várias expressões importantes que a gente vai falando ao longo dessa homilia. Mas que interessante a gente escutar esse evangelho agora, depois desta semana que está se acabando, depois desse contexto que nós vivemos como igreja, o contexto do conclave, da eleição do Papa Leão. Escutar esse evangelho depois dessa eleição nos dá ainda talvez um sentimento de maior proteção. Passamos alguns dias sem pastor na nossa igreja católica e agora temos um novo pastor que está trazendo já alguns elementos novos para a nossa vida. Eu confesso para vocês que logo que saiu a fumaça branca, aí a gente já fica lá pendente, né? No Vatican News, na televisão, onde for, esperando ansiosamente para ver quem era o novo Papa. E logo que saiu a fumaça branca, eu já fiquei ali e falei lá em casa, né? Para quem estava com a gente. Eu acho que eu não estou pronto para ter um Papa que não seja o Papa Francisco. Não escondi de ninguém, gosto muito do Papa Francisco, né? O Papa Francisco marcou muito a minha vida e a nossa vida como igreja. Mas depois, a hora que saiu o Papa Leão e a gente foi escutando as palavras dele, fomos escutando as coisas que ele falava, eu fui percebendo que sim, eu estava pronto, né? Eu já estava pronto para ter um novo Papa. O Papa é o Papa. O Papa que sair é o Papa, né? Não se trata da pessoa que está ali. Se trata de quem essa pessoa representa. E essa pessoa representa justamente o bom pastor. As palavras que o Papa Leão foram falando eram palavras do bom pastor. E a gente percebe isso só pelo tom de voz, pelo conteúdo daquelas palavras, né? A continuidade do pontificado do Papa Francisco, mas também os elementos novos que ele foi trazendo. E realmente é verdade. As ovelhas conhecem o pastor pela voz. A igreja conhece a voz de Jesus em várias bocas, né? Em bocas diferentes. E com maior razão na boca do nosso Papa, que é o pastor da Igreja Universal, que é o pastor de toda a igreja. Bastou a primeira frase do Papa Leão, em que ele repete as últimas palavras do Papa Francisco e que repete as primeiras palavras do Cristo ressuscitado: a paz esteja convosco, para a gente entender aquilo que o pastor quer para nosso mundo, para nossa igreja de hoje em dia. A paz. A paz. Bastou essa frase para entender a voz do pastor. Muda o Papa, mas o bom pastor não muda. O bom pastor permanece. Deus permanece. Deus não muda. E Ele continua guiando a nossa igreja através do Espírito Santo, que é a presença do Cristo ressuscitado. Nós escutamos na segunda leitura, aliás, na primeira leitura, não, na segunda,
do livro do Apocalipse, aquilo que nós vamos viver de alguma maneira lá no final dos tempos, né? As pessoas vestidas de branco louvando o Senhor, e dizem o seguinte sobre essas pessoas: eles estão vindo da grande tribulação. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vimos os apóstolos Paulo e Barnabé passando por grandes tribulações. Não os aceitaram, os expulsaram daquela cidade. Mas a reação dos dois surpreende, né? No meio da tribulação, no meio daquela expulsão, em que eles poderiam se virar contra as pessoas que os expulsaram, que eles poderiam juntar ali os discípulos que eles já tinham, que era uma multidão, e ir contra aquelas pessoas, né? Podiam ter armado um barraco ali, falar, não, a gente não vai sair, até ser preso. Os Atos dos Apóstolos dizem que a reação deles foi outra. Eles ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós vivemos grandes tribulações na nossa vida. Grandes tribulações. Tribulações em nível pessoal, no coração, né? Basta um coração atribulado, a gente não precisa de mais nenhuma tribulação, né? Não precisa de mais nenhuma guerra. Basta a guerra que muitas vezes está aqui dentro. Mas também vivemos tribulações na família, vivemos tribulações no dia a dia, nas coisas que vão acontecendo no trabalho, nas comunidades, até dentro da igreja tem muita tribulação, né? A tribulação sempre vai estar. Mas não existe tribulação que seja maior do que o poder de proteção do bom pastor. Não existe tribulação maior do que o nosso bom pastor. E aqui a gente relembra essas primeiras palavras do Papa Leão, lá no dia da sua eleição. Eu achei tão bonito esse trecho que eu vou repetir aqui tal qual. Ele dizia: Deus nos ama. Deus vos ama a todos. E o mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus. O mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus. Que bom escutar essas palavras também em tempos de tribulação no mundo, né? Nós falávamos algumas semanas atrás, depois do falecimento do Papa Francisco, que ele não viu acontecer no mundo o grande desejo que ele tinha no coração, o fim das guerras. O Papa se foi, o Papa Francisco se foi, mas as guerras continuam, a tribulação permanece. Mas esse Papa vem também permanecendo firme nesse desejo e nessa certeza de que o mal não prevalecerá. É Deus quem prevalece. Ninguém nos arrebata nas mãos de Deus, disse Jesus no Evangelho que nós acabamos de escutar. Ninguém nos arrebata nas mãos de Deus. É como diz o Salmo do Bom Pastor também, né? O Salmo do Pastor. Com ele eu posso passar por vales tenebrosos e nenhum mal eu temerei. É o poder de proteção do Bom Pastor que está aqui em jogo. E nós podemos permanecer sob a sua proteção, sob a sua tutela, sem precisar temer nada. Ele cuida de tudo. Ele cuida do bem-estar pessoal, do bem-estar da nossa família, do bem-estar da nossa igreja, do bem-estar de toda a família humana no mundo inteiro, independentemente da religião que nós professemos. Hoje nós estamos celebrando um dia importante a nível civil, mas também a nível espiritual, o Dia das Mães. O Dia das Mães, essas pessoas que Deus coloca na nossa vida e que, de alguma maneira, também cumprem esse papel do bom pastor. Esses dias eu estava celebrando uma missa para crianças de catequese, justamente no contexto do Dia das Mães, né? É a homenagem às mães da catequese. E aí eu perguntei assim, vocês conhecem, eu perguntei para as crianças, né? Vocês conhecem alguém que ama vocês, que cuida de vocês, que protege vocês do perigo? Primeira resposta, minha mãe. Aquilo que o bom pastor faz por nós, as nossas mães também fazem ou fizeram. Ou a pessoa que cumpre o papel de mãe, né? Nem sempre a mãe biológica, mas sempre uma pessoa
que cumpre o papel da mãe. O amor maternal é o reflexo mais visível que nós temos do amor de Deus, do amor do bom pastor. A pessoa que mais ama parecido com Deus na face da terra é a mãe, porque Deus nos ama com amor paternal e maternal, né? E muitas vezes até mais maternal do que paternal, em alguns momentos da nossa vida. A mãe é o ser humano que mais aprende a amar como Deus, porque o amor de Deus, o amor do Pai, o amor do bom pastor, é o que Jesus fala, eu e o Pai somos um. O Evangelho termina assim, eu e o Pai somos um. O amor de Deus é um amor sumamente maternal, um amor incondicional, como nós falávamos na semana passada, o amor perfeito, o amor ágape, o amor de doação. Eu perguntava para as mães da catequese e pergunto aqui para as mães de hoje, né? Vocês já passaram alguma vez ou alguma noite sem dormir por causa dos filhos de vocês? Uma vez? Sim? Várias, né? Várias. Vocês já se preocuparam com o filho de vocês a ponto de não conseguir ter paz? Até hoje, falaram aqui na frente. Quantos anos tem teu filho? Muitos, né? Não importa a idade do filho. O amor de mãe é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na face da terra. Porque é um amor que quase não pensa em si. E que muitas vezes não pensa nem um pingo em si mesmo, né? Pensa no outro, no filho, no bem-estar do filho, que o filho esteja bem. Pensa em cuidar. Minha mãe até hoje me pergunta, né? Se eu comi bem. Tô comendo bem, mãe. Tranquilo. O amor de mãe é assim. O amor de mãe é assim. Só pensa no filho. E o amor de Deus é assim. O amor do bom pastor é assim. Só pensa em nós, em todo momento. E essas palavras que Jesus fala sobre o bom pastor também são palavras que nós podemos falar muitas vezes sobre as nossas mães. As ovelhas escutam a sua voz. O filho pequeno conhece a voz da mãe, né? O filho pequenininho não sabe de nada, ali inocente de tudo, mas ele sabe quem é a mãe dele, só de escutar a voz. Nós precisamos aprender a ser assim com Deus também. Um dia nós já fomos, mas a gente vai aprendendo a ser novamente. Escutar a Deus só pela voz dele, só pela palavra dele. Quando eu falei, né, que nós conhecemos o Papa Leão pela voz do bom pastor, se a gente pegar os discursos dele, os primeiros discursos, a gente vai ver, sobretudo o primeiro, nada do que saiu na boca dele parece ser contrário à nossa fé, né? A gente sabe, quando a gente escuta alguma coisa, se essa coisa vem de Deus ou não, não é? A gente sabe muito bem. Não precisa nem estudar teologia. É o sentido da fé. Nós sabemos quando algo vem de Deus. Pela palavra que nós escutamos, mas também pelo tom da palavra. Jesus diz, eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas. Ninguém conhece o filho como a mãe, né? A mãe conhece as reações do filho, às vezes antes do filho saber da reação dele. Deus é assim com a gente também. Ninguém nos conhece mais do que o próprio Senhor. O Senhor nos conhece mais e melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe o que está no nosso coração. Ninguém nas arrebata de sua mão. As mães corujas, né? A mãe, quando tem filho recém-nascido, às vezes nem gosta muito que as outras pessoas peguem, né? A avó, então, nem se fala. A avó, às vezes, é ainda mais coruja que a mãe. Ninguém as arrebata das mãos. Mas aqui é uma palavra ainda mais potente sobre Deus. Ninguém tem o poder de nos tirar das mãos de Deus, a não ser nós mesmos. Né? Se a gente quer fugir de Deus, Deus deixa. Mas se alguém tenta tirar a gente das mãos de Deus, se nós queremos permanecer ali, ninguém nos tira. Nem nas mãos do pastor, nem nas mãos do Pai, porque eles são um. Aliás, muito parecido com o lema do Papa Leão, né?
Em Cristo todos somos um. Naquele que é um só, todos somos um. Isso diz o lema dele. Eu dou-lhes a vida eterna. As mães terrenas não têm poder de dar vida eterna para os filhos, né? Mas têm o poder de dar vida. Não só dar luz, porque isso é puramente biológico, né? Mas as mães têm o poder de dar muita vida para os filhos. A vida que vem de Deus também, através do ensinamento da fé. Quantas mães, quantas avós ensinaram os seus filhos e netos a rezar, a se relacionar com Deus. Dar a vida daquela segurança, né? A criança precisa do colo materno para se sentir segura. Isso é vida também que a mãe dá. E quantas outras coisas. Nós queremos neste mês de maio, aqui no santuário, celebrar com muito carinho, com ainda mais carinho do que no resto do ano todinho, a Mãe das Mães. Estamos fazendo esse Jardim de Maria. Aliás, as mudinhas da semana passada, viu? Quem comprou e doou, já pode ir ali atrás do santuário, que já estão plantadas. Vamos continuar vendendo mudinhas para preparar um jardim bem bonito para nossa mãe. Mas o amor da mãe que nós queremos expressar aqui, o amor a ela, quanto mais nós expressamos o amor, nós falávamos na semana passada, a Maria, mais nós expressamos o amor ao bom pastor. O nosso pai fundador, o Padre Kentrich, tem uma oração muito bonita chamada Oração do Pastor. E nessa oração ele diz assim: eu creio que jamais vai perecer quem permanecer fiel à sua aliança de amor. Eu creio que jamais vai perecer quem permanecer fiel à sua aliança de amor. Quem permanece fiel à aliança que selou com a Mãe das Mães, não vai perecer, o mal não vai prevalecer. Quem permanece sob a custódia de Maria, sob o manto dela, quem vive no dia a dia a aliança de amor que nós selamos, quem ainda não selou, a gente já sabe que vai ter oportunidade, né? Nos avisos vou reforçar isso. Não precisa ter medo. A mãe nos ajuda a permanecer firmes sob a custódia do bom pastor. Nos ajuda a permanecer unidos ao bom pastor. Permanecendo unidos a ela e ao pastor, não há o que temer. Nenhum mal vai prevalecer. Eu creio firmemente que jamais vai perecer quem permanecer fiel à aliança de amor com a Mãe de Deus. Queremos viver dessa fé e entregar a ela esse nosso desejo de permanecermos fiéis ao bom pastor.